Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu queria ler uma palavra, está lá em Mateus capítulo 6, verso de número 9, e eu quero contar uma experiência tremenda que Deus fez na minha vida. Eu quero contar essa experiência grandiosa que Deus fez. Mas eu queria ler o versículo da palavra do Senhor, está lá em Mateus capítulo 6, verso de número 9, que diz assim: Portanto, vós orareis assim. Então Jesus estava ensinando os discípulos a orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Então nós estamos diante de um modelo de oração onde Jesus, ele ensinando os discípulos a orar, ali ensinando no sermão da montanha, ou o sermão das bem-aventuranças, ele deixa para muitos o modelo de oração. Ele deixa esse modelo de oração e várias, independente de religião, faz essa oração. Mas eu queria meditar acerca de um versículo que está dentro dessa oração, por mais que muitos fazem, mas na verdade, na hora de viver, muitos não vivem, que está lá do verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, algumas traduções, ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então Jesus ele enfatiza isso aqui, e quando ele vai no verso 14 ele vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então Jesus ele enfatiza, ele mesmo enfatiza esse versículo, o versículo de número 12. Ele vai e enfatiza ele no 14 e no 15. Então isso é muito importante, irmãos, porque a gente às vezes faz essa oração, mas não atendemos, não prestamos atenção na oração que fazemos. Porque, na verdade, Jesus está dizendo que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Eu falei que eu ia encontrar uma bênção muito grande, e muitos sabem que meu pai faleceu ontem, E eu sofri um baque muito grande, por mais que eu e o meu pai, quando eu não era cristão ainda, eu não era servo de Deus ainda, meu pai, ele largou minha mãe, eu tinha acabado de nascer, eu nasci prematuro, desenganado pelos médicos, e meu pai, ele largou a minha mãe e saiu aí, vivendo a vida aí dissoluta, e minha mãe, junto com minhas tias, junto com a minha avó, ali foi me ajudando e ajudando a minha mãe, ajudando. Nós somos irmãos, nós somos 3 filhos, 3 filhos, nós somos 3. E minha mãe, junto com as minhas tias, minha avó, sustentou nós 3, junto com a minha mãe. Minha mãe teve que trabalhar, minha mãe saía cedo, às vezes chegava à noite, E então eu cresci muito revoltado com isso,
Para mim, o meu maior inimigo era o meu pai. Eu cresci revoltado a ponto de dizer: quando eu crescer, eu mato meu pai. Eu mato meu pai. Esse era o meu pensamento. E eu com essa revolta dentro de mim, né? Teve uma vez que eu até falei com ele próprio, né? Que eu já tinha ali, eu já era de maior, e eu falei com ele: solta o meu braço, que eu tinha arrumado uma confusão, né? Por causa de futebol, né? Meus primos que vai estar vendo esse vídeo aqui, né? Meus familiares sabem do que eu tô falando. E por causa de futebol. E aí no final lá, o rapaz, né, era juiz, ele também, se ele estiver vendo, né, ele foi e falou com meu pai veio me dar lição de moral. E eu não era crente, nós estávamos dentro de um bar, né, e aí meu pai veio me dar lição de moral e eu falei com ele: olha, solta meu braço, senão eu vou te dar, né, me perdoa até o linguajar, mas é o linguajar que eu usei na época, senão eu vou te dar uma porrada. Tô falando de um filho falando pro pai. Se o pai falasse isso pro filho, talvez seria normal. Mas um filho falar pro pai é porque eu queria meu pai morto. Ele era o meu maior inimigo. Mesmo ele não tinha, né, ele não cuidou de mim e tal, mas ele era meu pai. Ele era meu pai, mas eu não tinha como pai, porque ele não fez o papel de um pai. Então eu cresci revoltado, aí me envolvi com droga, me envolvi com tráfico de drogas, me envolvi na prostituição, me envolvi nas cachaças, me envolvi em muitas confusões, brigas. Meus primos, meus parentes sabem do que eu estou falando. Só que um dia eu fui e conheci Jesus. Eu conheci Jesus. Eu não sabia quem era Jesus. Eu conheci Jesus e aí eu fui pedir perdão para o meu pai. Eu pedi perdão para o meu pai. Eu liberei o perdão para o meu pai. Depois que eu me converti. Eu abracei ele, beijei ele. Sabe? E ontem meu pai faleceu. Eu estou no estado do Maranhão. Meu pai está lá em Minas. Quase 3.000 quilômetros de diferença. De ônibus dá 3 dias e 3 noites de viagem. Estou aqui no estado do Maranhão. Foi um baque muito grande para mim, por quê? Porque eu tinha um pai agora que eu amava. Há pouco tempo, terreno. Pouco tempo. E a última vez que eu fui lá, meu pai chorando, me abraçou, eu levei um presente para ele, uma camisa. E ele disse para mim: eu nunca vou usar essa camisa. Eu falei: use, que eu vou trazer outra quando eu vier. E eu não tive tempo de entregar outra camisa para meu pai, outro presente. Eu tenho uma filha e meu pai não teve oportunidade de ver ela pessoalmente. Imagine se eu não tivesse perdoado meu pai. Se eu continuasse com aquele rancor. Porque quem estava doente era eu estava doente. Quem estava sentindo era eu que estava sentindo. Só que coisa mais linda, o que me conforta é que meu pai estava com meu irmão, que é pastor, o pastor Júnior, na casa dele, junto com a esposa dele, a Gabriela. Lá em São Pedro do Avaí, Minas Gerais, perto de Manhuaçu, Governador Valadares, Ipatinga, Caratinga, muitos conhecem, perto de Realeza. E o meu pai faleceu, eu estava junto com ele lá. E a coisa mais linda é que meu irmão disse que meu pai entregou a vida para Jesus. O homem duro entregou a vida para Jesus. Entregou a vida para Jesus. Imagina se eu e ele tivesse com as diferenças. Ele entregou a vida para Jesus. Um pouco mais de 24 horas depois, meu pai falece. Eu quero dizer para você que não consegue perdoar agora. Quem está doente é você que não consegue perdoar. Quem está sentindo isso aí,
é você. Quem carregava aquela culpa, aquele negócio todinho era eu. Eu que carregava aquela carga. Quando eu perdoei meu pai, quando eu abracei, beijei, liberei perdão para o meu pai, eu pedi perdão para o meu pai, parece que tirou um fardo de cima de mim. Eu não tenho mais culpa, eu não tenho mais peso, eu não tenho mais remorso, eu estou alegre, eu choro de alegria diante de Deus, porque o meu pai agora está no seio de Abraão. Meu pai está no gozo, está no lugar melhor do que aqui. Então, para você que está no alcance desse vídeo, entrega, libera esse perdão. Libera esse perdão. Ah, mas fulano fez isso comigo, mas libera. Ciclano fez isso comigo. Meu irmão, meu pai abandonou a minha mãe quando eu nasci. Eu nasci prematuro, desenganado pelos médicos. Era para mim estar morto. Meu pai não era crente, eu não era crente, minha mãe não era crente, meu irmão mais velho não era crente, ninguém era crente. Hoje eu sou crente, servo de Deus, minha mãe é serva de Deus, meu pai aceitou Jesus e meu irmão aceitou Jesus. Só falta um irmão meu para aceitar Jesus, reconciliar com Jesus. Então, como que você vai ganhar sua família se você não consegue perdoar? Como que você vai ganhar alguém se você não consegue perdoar? Você está pregando para as pessoas e Jesus está dizendo, seu pai que está no céu, ele não vai te perdoar. O risco de você ir para o inferno por causa disso é muito grande. Então talvez você tenha mágoa do seu pai, ou tem mágoa da sua mãe, ou mágoa do seu irmão, ou mágoa de um amigo, ou mágoa de alguém. Libera esse negócio aí. Para que você viva, você não está vivendo, você está aprisionado a isso. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, eu te dou graça por essa palavra. Que o Senhor possa abençoar ao ouvinte, porque eu sei quantas pessoas não conseguem liberar o perdão. E às vezes até prega para as pessoas ser libertas de um vício, são até pregadores, evangelistas, missionários, até prega para as pessoas serem libertas. E na verdade ela está aprisionada. Está tentando salvar, mas ela mesma está aprisionada. Está tentando libertar, mas ela mesma está, Senhor Deus, na prisão. Que o Senhor possa, Senhor Deus, despertar, incomodar. Meu Deus, que o Senhor possa tocar no coração, Pai, tocar na vida, tocar, Senhor Deus, falar com essa pessoa. Que o Senhor possa convencer, Espírito Santo. Em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados pelo nosso Pai que está no céu. E o Senhor enfatizou isso na oração do Pai Nosso. O Senhor podia enfatizar todas as outras coisas, mas o Senhor enfatizou mais isso, a importância do perdão. Que o Senhor possa abençoar cada ouvinte, Pai. Que cada ouvinte venha entender, meu Deus, a Tua palavra, porque é a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um, a casa de cada um, a família de cada um, o dia de cada um. Seja abençoado por Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, minha irmã. Que Deus abençoe.